Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Perucchi. Como eu sempre digo em todo podcast, se você gosta do podcast, deixe um review pra gente lá na Apple Podcasts. E se você não tem um iPhone para fazer isso, vai lá no Spotify e segue a gente por lá. E lembrando que este episódio também está disponível no YouTube. Eu sempre dou um tchauzinho aqui pro pessoal do YouTube. Então, se você quiser ver essa versão, este podcast em vídeo, é só procurar pelo meu excelentíssimo nome lá no YouTube que vocês vão encontrar. E ver eu e a minha convidada de hoje, que é a Alessandra Gayle. Apesar do sobrenome gringo, ela é brasileira. Ela veio para Nova York. Ela veio para Nova York há 4 anos e meio com o seu ex-marido, que queria fazer um MBA. E na época, ela também conseguiu uma transferência pela empresa dela. Então, apesar da motivação ter sido o MBA do marido, ela conseguiu o próprio visto dela, o que foi maravilhoso, porque depois o casamento acabou terminando e ela se viu sozinha na cidade, o que não foi um problema. Hoje ela está no segundo casamento e ela vai compartilhar mais conosco sobre esses processos que ela viveu desde a mudança dela até hoje. Então, Ale, seja muito bem-vinda, muito obrigada por topar participar do podcast. Imagina, obrigada a você pelo convite de participar dessas histórias lindas que você conta aqui. Prazer é meu. Eu quero saber há quanto tempo tu estava casada quando, como, onde, por que surgiu essa ideia do teu marido fazer MBA e se era uma coisa que tu tinha vontade de fazer, de morar fora. Quando a gente veio, eu tava casada há bem pouco tempo. Eu casei em 2016, mas eu tava com o meu ex-marido desde 2010. Desde 2010, desde que a gente se conheceu, ele já tinha essa ideia de fazer MBA fora, era um desejo dele. Eu, particularmente, tinha um pouco uma fantasia, assim, de quero morar fora, mas nunca foi uma coisa que eu pensei muito sobre, que eu investi. Era um pouco aquela coisa de assistir filme e pensar, um dia eu quero morar fora e tal. Ele, no começo do processo de pensar onde ele queria aplicar, ele pensou em várias cidades e Nova York era uma delas. Antes dele passar, eu tinha vindo para Nova York uma vez, assim, passei 3 dias, era julho, tava um calor, assim, que nem o calor que fez esse final de semana. Fiz umas coisas meio assim de turista e tal, e pensei, não tô vendo assim o que todo mundo fala dessa cidade, não senti assim eu tava, acho que animada com a possibilidade de, né, uma mudança assim pela experiência. Quando ele passou no MBA, na verdade a gente nem estava casado ainda, ele passou em 2015. Ele passou no MBA na Colômbia, em que o primeiro ano era não totalmente virtual, ele viajava muito do Brasil para cá para ter aula, mas tinha uma grande parte que ele fazia de lá, remoto, né? E 2017 seria o ano que ele viria para completar o segundo ano do MBA presencialmente. Então era o ano que a gente deveria estar aqui. Eu já tinha uma posição global na minha empresa. Então o que isso significa? Eu trabalhava do Brasil, mas eu respondia para o escritório dos Estados Unidos. A minha empresa é uma empresa que tem a sede aqui. Então eu era baseada no Brasil fisicamente. Conversei com minha chefe na época e negociei e falei, olha, eu vou me mudar, mas assim, o meu trabalho não mudaria nada. Eu vir para os Estados Unidos, só mudaria onde eu estaria localizada. E eles aceitaram e a gente fez o visto L1 para mim, que é o de transferência. Mas a tua negociação na época foi com a filial do Brasil ou com a filial aqui? Como é que funciona? Foi aqui, porque eu já respondia para a filial aqui. Então, na verdade, eu respondia para uma pessoa que estava na Europa. Então, para eles, não fazia muita diferença, porque quem pagava o meu salário, entre aspas, era a Europa. Entrar para uma posição global em que eu respondia para outro país foi uma forma de facilitar essa transferência, até para quem tem interesse de ver, né, de se mudar ou de ter uma experiência assim. Essa foi a porta para mim. Passou pela tua cabeça o e se, do tipo, e se eles não me transferem? O plano B seria eu vir com o L2, como cônjuge do meu marido na época. Tu ia ter que começar do zero, tu ia ter que encontrar um outro trabalho, essas coisas e tal. Mas, eu tinha esquecido que tem esse negócio, né, que o L
Uma das coisas que não se entende nesse sistema de imigração é que o L dá autorização de trabalho para a esposa, né? O H não dá. Isso, coisas exatamente. Que eu nunca vou entender, coisas mas que nunca tudo entenderemos. Bem. Coisa que os Estados Unidos não faz por você. Então foi basicamente uma transição tranquila para ti. Em termos de trabalho, foi, assim, porque eu vim fazendo a mesma coisa, respondendo para a mesma pessoa. E vocês vieram com um tempo, um prazo para voltar, ou era meio que sem prazo? Era um pouco o prazo do MBA dele, né, que terminaria no fim de 2017. Ele veio trabalhando também, então a negociação era meio no momento que acabasse o MBA, você volta para o Brasil para continuar trabalhando na empresa no Brasil. Então, Sim. Era uma coisa de 1 ano. Sabemos que não foi bem assim, né? Não foi bem assim, O que aconteceu no meio do caminho? Bom, a gente se mudou, né, para cá. Era pertinho do Réveillon de 2016 para 2017. Então, eu já passei o Réveillon em Nova York. Diferente do que eu imaginava, porque Réveillon de brasileiro é aquela coisa, né, na praia. Então, a gente veio, né, passou o Réveillon aqui. Em janeiro já começamos a trabalhar, e já começou a ter aula, procurar apartamento e tal. A gente tinha casado em 2016, então eu estava casada há menos de 1 ano quando eu vim para cá. Mas as coisas não estavam bem entre a gente teve um relacionamento bem complicado, assim. E as coisas já não estavam 100% bem entre nós quando a gente veio pra cá. Uhum. E eu acho que o fato de você se mudar e sair da sua zona de conforto, da sua rede de apoio, trouxe à tona muito mais do que dos problemas que a gente já tinha, né? Das questões que a gente já enfrentava. Então ficou muito mais aparente e na superfície, assim, as nossas questões quando a gente estava morando aqui. Então, mais ou menos no meio do ano, assim, de 2017, fazia 6 meses que a gente estava morando aqui, eu vi que não vai dar realmente, vou precisar me separar. Enfim, a gente já tinha tido muitas conversas sobre isso, mesmo antes de casar, enfim. Então, no mês de 2017, eu decidi, eu quero me separar. Setembro, na verdade, de 2017, eu recebi uma notícia. A minha mãe, anos antes, tinha sido diagnosticada com câncer. Ela fez tratamento, foi um susto na época, mas ela fez tratamento, ficou bem, o câncer sumiu. E em 2017 ele voltou. E aí eu decidi, ela ia precisar voltar para químio, rádio. E aí eu negociei isso, eu tive muita sorte com a minha empresa, porque eles foram super flexíveis comigo. E eles falaram, não, vai para o Brasil e pode trabalhar remoto de lá. E eu fui para lá, fiquei no Brasil novembro e dezembro. Ela fez tratamento, foi super, eliminou todos os nódulos, enfim, tudo que... E ela estava super bem. Na época eu ainda... E foi muito engraçado porque eu estava me separando, eu estava no Brasil, né, com a minha mãe, com a minha rede de apoio, com todo mundo, mas eu queria voltar para cá. Assim, eu tava super decidida que eu não queria ficar no Brasil, que eu queria vir para cá. Eu falei, mãe, né, como é que você se sente em relação a eu voltar? Ela falou, filha, minha mãe era super independente, eu falei, filha, vai viver sua vida, eu tô bem. E aí eu voltei, janeiro de 2018, e aí foi quando eu comecei minha vida sozinha em Nova York. E eu e meu ex-marido, a gente literalmente se cruzou um dia, assim, para passar a chave do apartamento. Ele estava voltando pro Brasil. E aí foi... 2017, acho que foi um ano de conhecer Nova York, me adaptar. Mudou totalmente a minha relação com Nova York, porque eu comecei a ver de um jeito totalmente diferente do que eu vi aquela vez que eu vi em 2013. Sim. Uhum. Comecei a curtir muito mais. E eu começava a sentir uma coisa assim, cara, eu não sei o que essa cidade tem, mas... Quando tu decidiu se separar, tipo, foi uma decisão muito clara pra ti, assim, tipo, não é isso que eu quero, não dá mais. Tu não ficou com medo de ficar sozinha aqui? Tu não pensou em voltar? O que passou pela tua cabeça? Eu acho que foi um conjunto de coisas. Eu não tive dúvida, assim, porque a gente já vinha tendo problema há muito tempo, assim. Então, parte da decisão de me separar, apesar de ser difícil, claro, se separar, foi um alívio, porque eu tava sofrendo muito. E, ao mesmo tempo, eu tava vivendo uma coisa um relacionamento com Nova York que tava me dando uma coisa assim, nossa, eu tô bem aqui sozinha, assim. Eu não tô sentindo medo de estar aqui sozinha, eu não tô... Me deu, na verdade, mais um empurrão, assim, me deu força para fazer isso. Eu estava fazendo o curso que eu comentei com você, então, nesse momento em que as coisas do casamento já estavam super complicadas, eu estava aqui, né, num país novo, tudo mudando, tudo diferente,
eu falei, nossa, eu preciso muito fazer uma coisa por mim. E eu sempre tive um sonho de fazer um curso profissional de confeitaria. Foi super pesado, porque eu tinha que ir 3 vezes por semana para a escola. Era uma escola super rígida, bem, assim, confeitaria francesa. Tinha prova a cada 2 semanas. Eu estudava 5 horas por noite, 3 vezes por semana depois do trabalho. Mas, nossa, eu estava muito feliz, assim. Então, eu encontrei formas de passar por isso que me preencheram muito. Acabou sendo uma decisão muito certeira, assim, que eu já vinha há muito tempo pensando, mas eu acho que no momento em que tudo veio mais ainda à tona, que a gente estava morando aqui, eu não tive nenhuma dúvida. E até hoje eu não tenho. Foi a decisão certa. Sim. Sim. E outra coisa também que eu acho que é interessante, observando a tua história, é que assim, tu tinha o teu trabalho e o teu visto independente dele. Então, isso com certeza, tipo, foi uma dor de cabeça a menos que tu teve no teu processo, né? Com certeza, eu fui muito privilegiada de poder escolher, falar, não, eu quero ficar. Porque se eu tivesse no visto dele, eu não poderia ficar. Ter tido essa independência foi muito importante. Assim, sou muito grata por ter tido essa oportunidade. E aí, quando tu voltou pra cá, que a tua mãe melhorou e tal, tu tava falando que foi quando tu começou a viver uma vida diferente. Eu tava sozinha, né? Então era uma vida de solteira em Nova York, que tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom, eu tinha já uma rede de amigos aqui, então a gente se encontrava bastante, era super gostoso e tal. Ao mesmo tempo, eu comecei a pagar todas as minhas contas sozinha, porque antes a gente dividia contas, e não dividir contas em Nova York é um ponto bem importante, assim. Mudou um pouco, não muito, mas mudou um pouco o meu estilo de vida. Eu tive que procurar outro apartamento. Eu continuei morando sozinha, não precisei dividir. Fui morar num apartamento bem menor, sozinha. As minhas contas ficaram bem mais enxutas, assim, que eu acho que é uma coisa que também quando a gente muda, a gente não imagina o quanto que é diferente tá morando aqui do que era a nossa vida no Brasil, né? E tô falando isso de uma posição super privilegiada, de quem veio empregada, é muito diferente de quem vem com a cara e com a coragem, né? Não foi o meu caso. Sim. E ainda assim, é um baque muito grande de você chegar aqui e entender todo o sistema financeiro, como funciona. A gente tem muito mais imposto que a gente paga aqui sobre o nosso salário, quase 40% do nosso salário é só imposto, vai para imposto. Aluguel é caríssimo, serviços são caríssimos, então a sua rotina toda vai mudar, porque no Brasil tinha uma faxineira uma vez por semana. Esquece. Aqui, a não ser que você tenha muito dinheiro, não é entender como funciona plano de saúde, que você precisa... Você já falou muito sobre isso, né? Já explicou diversas vezes. E coisas que a gente, como turista, nunca imagina, que viver na pele e viver... Você também sempre fala sobre isso, viver sendo imigrante, que a gente também só entende quando a gente vive. Exato. E acho que no momento em que eu fiquei sozinha... Eu acho que essas fichas começaram a cair muito mais para mim. E começou um processo de muita desconstrução, assim, de muita coisa para reconstruir. Porque a parte que ninguém te conta de morar fora é que você se desconstrói totalmente, assim, querendo ou não, porque você é colocado 100% do tempo numa situação fora da sua zona de conforto. Começa a olhar para dentro e falar, pera, essa não é a pessoa que eu era, tem alguma coisa... que tá estranha, e você fica meio perdido, precisa começar a repensar quem é você nesse novo lugar. Muda muito, né? E acho que muda em diversos aspectos, até a gente conversou uma vez sobre isso, né? De coisas que parecem banais, como, por exemplo, o seu jeito de se vestir. E parece banal, mas você mudou, o seu jeito de pensar, o seu estilo de vida, e, consequentemente, coisas menores mudam, como o estilo de você se vestir, Sim. Questões maiores como, sei lá, como você vê política. É uma grande desconstrução, eu acho, morar fora e a gente não fala sobre isso, né? E tu pode falar sei lá, de uma desconstrução além da roupa que tu falou? Algo talvez, não sei, alguma coisa, talvez personalidade, não sei, que tenha acontecido? Nova York é uma cidade que te lembra constantemente que ela não precisa de você, né? Não é uma cidade que te abraça e fala bem-vindo. É uma cidade dura, então ela te obriga muito, não sei se a palavra é se provar, mas
tem um tough, né, que a gente precisa ser e ter para morar em Nova York. O outro lado disso é que eu acho que ela te permite, assim, ser você 100%, assim, não tem, né, porque tem tanta gente tão diferente de tantos lugares. Eu comecei a desconstruir muito coisas que eu sempre pensei que tinham que acontecer assim. Então, eu sou super estruturada, sempre fui muito, assim, planejada. Então, eu vou, né, antes, quando eu casei, né, eu vou casar, a gente vai se mudar, né, vai ter filho, o casamento tem que ser assim, assado. Morar aqui e as coisas que aconteceram na minha vida, que eu tô te contando, me mudaram muito, assim, estão mudando, porque eu acho que é um exercício diário, o meu pensamento de a vida é esse todo dia agora, não é o plano super bem feitinho que você fez ali atrás, porque talvez não dê certo, e talvez o plano B não dê certo, e talvez o C não dê certo, mas a vida tá aí, tá passando, e se você não tá vivendo no presente, agora, você tá perdendo. Parece super clichê, mas para alguém que é super planejada, sempre foi, se colocar à prova desse jeito, tipo, seu plano não deu certo. Você se separou, por exemplo. Você faz um novo plano, você vai viver o agora, como é que é? E outras coisas que aconteceram depois que eu me separei também, continuam trazendo isso de volta para mim. Então, eu acho que isso tem sido uma grande desconstrução para mim. Não planejar tanto, viver mais no presente. A vida é isso, né? Como falam aqui, né? Os curveballs que a vida te joga. Eu acho que a pandemia também veio para mostrar esse negócio do planejamento, né? Que é claro que não é para ter planejamento na vida, né? Mas que a gente não tá no controle das coisas. A gente não tá no controle das coisas. Acho que é aprender aquilo que a gente tem controle e aquilo que a gente não tem controle. E às vezes a gente acha que sabe as coisas que a gente tem controle, né? E a gente não sabe. Mas aí, me conta da solteirice. Porque assim, e também já deixa umas dicas aí, porque assim, tu veio, olha só, gente, meninas que estão estudando, a moça veio casada, entendeu? Ela separou, e eu tô aqui tentando fazer as contas, mas nesse período, em 4 anos e meio, ela veio casada, ela separou e ela já está casada. Então, assim, ela tem muita sorte no amor. E aí eu tenho eu tenho umas amigas que aí reclamam, e eu vejo também muita piada nas redes sociais que o cenário de dates em Nova York é muito tough, né? Eu vejo até umas piadinhas no TikTok, tipo, cansado de ir pra um date, passar por todas as perguntinhas, o script, não sei o quê. Conta como que foi pra ti. E também é outra coisa, né? A cultura do relacionamento, dos dates aqui é muito diferente do Brasil, né? Super, A verdade é que eu não tive muitos dates, porque eu tava super de boa, assim, gente, solteira. Ela ainda humilha, olha aí, ó. Não, é porque eu não tava procurando mesmo. Pela primeira vez eu não tinha um plano, veja só. Super de boa, tava querendo ficar sozinha e tava bem, assim. Mas aí depois de um tempo, né, tava aqui morando sozinha, as minhas amigas começaram, você precisa, né, conhecer alguém e tal. Mas assim, não precisa ser compromisso, nada, mas, né... Onde que se conhece gente hoje em dia, tipo, né, fiquei 8 anos num relacionamento, tipo, eu nem sei mais conhecer gente, como é que faz, né, 10 minhas amigas, aplicativo, querida. Sou das antigas que, quando eu comecei a namorar o meu ex-marido, nem tinha Tinder, acho que nem existia na época. Então, eu ainda tinha muito, assim, ressalvas com o aplicativo e tal, mas... Minhas amigas falaram, o que você tem a perder, né? Acho que eu tentei 2 dias o Tinder, achei péssimo. E aí eu baixei um outro, que eu acho que ainda existe, que chama Happn. Ai, sim. Nossa, eu espero que a minha amiga... Não vou falar o nome dela, depois eu falo pra ela. Mas ela sabe quem ela é. Que a gente falou disso há 2, 3 dias, eu falei... Tu tem o Happn? E ela... não, é muito aplicativo e não sei o quê. Daí eu falei... Bom, eu baixei o Happn, que o Happn, no princípio, é que ele mapeia pessoas que cruzam o seu caminho, né? Então, é por raio de distância. Então, uma pessoa que trabalha perto de você ou mora perto de você, né? O que não é super assim, nossa, a pessoa está do seu lado. E foi até engraçado, porque a primeira vez que eu usei, que eu abri, né, o aplicativo e fui no feed, né, ver quem estava aparecendo no meu feed, eu estava em casa, no apartamento que eu morava na época, e eu morava do lado do corpo de bombeiro.
Então começou a aparecer no meu feed um monte de bombeiro. E eu, gente, por que isso parece um calendário de bombeiro? Só tem bombeiro ali no meu feed. E aí fui me dar conta que era porque eu morava do lado do, sei lá, uma semana, assim, no aplicativo. Conversei com 2, 3 pessoas, até que um dia comecei a conversar com uma pessoa, cavalheiro, né? Ficou conversando comigo alguns dias e fazendo perguntas e tal, nananã. E aí ele me chamou para tomar um café, que eu falei, bom, café é seguro, né? Diz ele que quando me viu já sabia tudo o que ia acontecer. Diz ele hoje em dia. Olha! Eu não tava E foi nessa... a primeira pessoa que tu encontrou oficialmente? Primeiro e único. Não acredito! Não, a gente brinca hoje em dia que a gente devia escrever pro Happn para eles pagarem a gente para fazer propaganda, porque ele foi a única pessoa com quem eu encontrei do aplicativo. E a gente se encontrou, tomou um café, foi legal, achei ele interessante, tinha um papo bacana e tal. Mas eu tava na minha, tipo, tô super ok, tô, né, solteira e tal, não tô muito a fim de coisa muito séria agora, né? Mas a gente só tomou um café de meia hora, assim, eu inventei um compromisso depois, caso eu precisasse sair rápido. Ele pegou meu telefone e falou, gostaria de te ver de novo e tal. E aí a gente saiu mais algumas vezes, assim, a gente saiu para jantar um dia, a gente brasileiro já, né, primeiro que quando ele me cumprimentou a primeira vez, ele me cumprimentou, assim, com um aperto de mão, né, bem americano. E eu, assim, tá, que a gente dá beijinho, né, para cumprimentar, e ele me cumprimentou com aperto de mão. E a gente saiu várias vezes, ele nunca tentou me beijar, nada, foi super, assim... Mas, enfim, a gente foi se conhecendo mais e tal, até que um dia... A gente realmente saiu num encontro verdadeiro e tal, e começou a sair mais em encontros mesmo, né, depois que ele finalmente me deu um beijo. E era uma coisa assim, eu falei pra ele, eu falei, olha, eu me separei, não tô agora, né, buscando um relacionamento novo e tal. E ele falou, não, a gente vai na sua velocidade. E foi muito louco porque foi muito natural, muito diferente do meu relacionamento anterior, que foi sempre um pouco... assim, conturbado de muita coisa acontecendo e conflitos. Eu até conversei com a minha mãe na época, eu falei, mãe, não sei, eu não quero entrar num relacionamento agora, né, me separei, né, eu fazendo uma história pra ela, uma teoria de por que eu não devia entrar num relacionamento, e ela só escutando, até uma hora que ela falou, então, filha, é que você já tá, né, num relacionamento, você só não tá nomeando o relacionamento, mas você se vê toda hora, você não tá saindo com mais ninguém. Enfim, aí eu acabei... né, assumindo que realmente a gente já estava namorando. E aí a gente começou a namorar, né, 2018, o ano de 2018, e eu estava super animada porque tava super legal, e a minha mãe estava planejando de vir para cá, passar Natal e Réveillon em 2018 com o meu irmão. A gente estava super planejando uma viagem e tal, ela ia conhecer ele. Em outubro de 2018, o câncer da minha mãe voltou, e ela começou a fazer tratamento. E essa é uma parte super dura, né, de você morar longe, quando você tem um parente próximo, uma pessoa que você ama que tá doente, que tá passando por alguma coisa. Mas a minha mãe era muito assim, não quero que você venha pra cá, fica aí. Ela tava super feliz que eu tava num relacionamento bacana e tal. Ela falou, eu vou pra aí em dezembro, depois você vem pra cá. Então eu tava planejando que ela viria pra cá. Enfim, ela veio. Ela conseguiu vir, graças a Deus, foi muito bom. Quer dizer, foi bom que ela conseguiu vir porque ela conseguiu conhecer o meu namorado na época, né? E a médica dela tinha liberado ela para vir, os exames dela estavam ok, ela veio com o meu irmão, mas ela chegou aqui e ela começou a piorar. A gente ia viajar para Califórnia juntos. E a gente falou, não, mãe, você precisa voltar, porque os médicos dela estavam no Brasil, né, a segurança toda dela estava lá, né, eu falei, não, eu vou com você, mas vamos... A gente tinha umas confusões de passagem do meu irmão, da minha mãe, então o meu irmão foi um dia antes do Réveillon, dia 30 de dezembro de 2018, e minha mãe iria no dia 1º, ela ia só passar a virada comigo e ia voltar no dia 31 de dezembro de 2018, ela começou a passar mal, era assim... 9 horas da noite, estava eu, ela e o meu namorado na época. Tive que chamar a ambulância, a gente teve que levar minha mãe para o hospital. O câncer dela, a metástase era no pulmão, então ela estava com o pulmão cheio de água. Passamos a virada do ano no hospital com ela teve que fazer uma drenagem no pulmão, ficou 2 dias internada. Graças a Deus ela fez um plano de saúde de viagem para poder vir para cá. Enfim, foi muito duro,
Mas ela, enfim, fizeram a drenagem, ela melhorou um pouco. Eu mudei todos os meus planos, saí correndo, mudamos passagem e tal. Dia 5 de janeiro, eu voei com a minha mãe pro Brasil. E aí que começou um período muito duro, porque os médicos falaram, não tem mais nada que a gente possa fazer agora. E eu, no Brasil, namorado aqui, negociando o trabalho, né, para eu ficar mais um tempo lá. E aí eu ainda voltei para cá por uma semana para dar uma organizada em umas coisas, porque eu falei, não, eu vou ficar com a minha mãe o tempo que... Eu subloquei meu apartamento para uns amigos, para não precisar ficar pagando meu aluguel 100%. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei pro meu namorado, eu falei, eu tô indo ficar com a minha mãe, eu sei que quando eu voltar para cá, ela não vai mais estar aqui. E de novo, graças a Deus eu tive essa flexibilidade no trabalho, de poder trabalhar de lá. Fiquei em fevereiro, março, e minha mãe faleceu em abril. Foi horrível, minha mãe era um grande porto seguro para mim, mas eu estava lá com ela, que era o que eu queria, eu e meu irmão, e a gente passou por tudo junto com ela. E, enfim, ainda fiquei um tempo no Brasil para resolver burocracias. Meus pais são separados, então meu pai ajudou, estava super presente também, mas foi muito eu e meu irmão, né, fazendo burocracias e resolvendo coisas e tal. Então, ainda fiquei um tempo lá, e aí eu voltei, um mês depois, mais ou menos, eu voltei para cá. E, de novo, como eu voltei da primeira vez, depois que eu me separei, eu me senti em casa. Mas, né, parte dessa desconstrução, e que eu acho que faz 2 anos, né, que minha mãe faleceu, ainda está acontecendo, que é eu estar aqui numa vida nova, né, sem a minha mãe, né? Quem sou eu, quem é a Alessandra, num país diferente, imigrante, sem a minha mãe, que eu ligava e falava, mãe, manchou o sofá aqui, né? Que eu passo no sofá para mancha de vinho? Ou tipo, né, a conversa que eu tive com ela sobre o meu relacionamento na época. Minha mãe, a gente era muito próxima. É isso que eu tava falando para você, né? Essa desconstrução vem de simplesmente você morar fora, parte vem de você morar fora com todas as outras coisas que a vida traz, que você não espera, que não estão no plano, né? Que a gente não controla, como você falou. É parte da tua identidade, parte da tua história, né? Esse negócio que tu falou de ligar é muito tipo... Eu também tenho isso. E é uma coisa que eu acho que... Ano passado, um colega meu... Que, sei lá, eu não falava com ele há mais de uma década. E ele, coincidentemente, estava morando em Massachusetts. E ele faleceu de um problema de saúde. Foi muito rápido, assim, e aí, até na época, me recomendaram 2 livros daquela médica paliativa, Ana Cláudia, acho que é o nome dela, esqueci. E ela fala muito disso também, sobre o como... Não sei, como... Parece que a gente vive como se não fosse morrer, né? Ninguém pensa nisso. Ninguém fala sobre isso e ninguém se prepara para isso, e é basicamente a única coisa que a gente sabe que vai acontecer. É a única certeza que a gente sabe, que a gente tem, né? E a gente é tão na nossa arrogância de achar que a gente tem controle sobre tudo, a gente ignora a única certeza que a gente tem. A gente também não tem controle, né? Tipo assim, óbvio que com certeza foi muito importante pro teu luto, tu também tá lá e poder se despedir e tal, mas a gente não tem controle sobre o que acontece com as pessoas, né? Não, e morar fora, eu acho que exponencia isso muito, né? Porque você fala, nossa, o que será que está acontecendo? Você não sabe, né? O todo dia do que está acontecendo com as pessoas. Realmente essa falta de controle vem muito mais à tona. E é engraçado você falar essa questão da finitude, porque eu li aquele livro que está super... Todo mundo está lendo agora, aquele Talvez Você Deva Conversar com Alguém, que inicialmente eu falei, nossa, parece livro de autoajuda, não sei se eu quero ler, mas é muito bom. E para mim, uma das coisas que ficou muito forte nesse livro é que é a terapeuta contando sobre os pacientes dela e sobre a terapia dela mesma. É essa questão da finitude, que a vida acaba, que volta de novo, né, na questão de ficar vivendo em função de planos ou de viver o presente e passar por toda essa desconstrução. Parte é muito isso, assim, de se dar conta de que, cara, é isso, né, a gente não sabe o dia de amanhã. A minha mãe era uma mulher super saudável. E quando tu voltou, depois, né, de tudo isso que aconteceu, tu acha que mudou alguma coisa, algum jeito de tu ver a vida quando tu chegou aqui? Eu acho que não exatamente quando eu voltei, mas isso vem acontecendo muito ultimamente, assim. Mas quando eu voltei,
eu tinha uma sensação assim, eu quero só ficar na minha casa, assim, porque foi um turbilhão tão grande os primeiros 4 meses desde dezembro, né, de quando a minha mãe estava aqui, e eu queria muito voltar, e acho que foi uma coisa importante quando eu voltei com o meu namorado, né, na época aqui, ele foi muito um porto seguro para mim, inclusive quando a minha mãe estava no hospital, né, naquele Réveillon, ele foi, assim, muito parceiro, assim, ele me ajudou muito, ele dormiu no hospital com a minha mãe, ele, enfim. E quando eu voltei, eu senti muito esse porto seguro aqui, né? Então, que eu não tava sozinha. Estabeleceu para mim uma coisa, eu não quero voltar pro Brasil, porque aí adicionou o fato de que eu tava gostando de morar aqui, eu tava namorando, tava feliz com ele, e deu mais essa sensação de, né, nossa, realmente ele é um porto seguro. E a minha conexão com o Brasil, depois que minha mãe faleceu, Claro. mudou totalmente, assim, porque eu ia pro Brasil pra ficar na casa da minha mãe, meu pai também, mas, enfim, meu pai é casado, tem filhos. Isso mudou pra mim, assim, eu até hoje ainda, e depois veio pandemia, né, isso foi 2019, né, 2020 veio pandemia, não vou pro Brasil faz tempo, eu ainda não restabeleci a minha relação com o Brasil, tô morrendo de saudades da minha família, dos meus amigos, mas eu não consigo me ver lá, e eu acho que muito disso tem a ver Sim. com a minha mãe não estar lá, né, que claro, um dia ela não estaria mesmo, mas... foi o que ficou, assim, pra mim, nesse momento, né? E depois que tu voltou, como que o relacionamento deles evoluiu? Porque hoje vocês estão casados. 2019 eu voltei em maio, e em julho a gente se mudou, foi morar juntos, que a gente não morava juntos, então a gente resolveu ir morar juntos. Super gostoso, tá? E foi uma coisa que foi acontecendo tão naturalmente, a gente começou a conversar sobre casar, assim, sem pedido, sem nada, mas conversando, até por uma questão tinham visto L1. O L1, para quem não sabe, você tá 100% atrelado à empresa que te transferiu para cá. Então, você não pode simplesmente pedir demissão da sua empresa ou ser demitido e procurar outro emprego aqui. Se você sair da empresa em que você está, você perde, né, o seu visto, o seu status, o seu documento de trabalho aqui. Estava 100% atrelado à minha empresa e eu estava num projeto, ia acabar no final de 2020, e que eu sabia que no momento que acabasse, teoricamente, talvez eu não tivesse uma posição na empresa, porque era um projeto que todo mundo que entrou no projeto sabia dessa possibilidade. Eu entrei porque esse projeto ia me dar mais flexibilidade de estar no Brasil com a minha mãe na época. E aí a gente começou a falar da questão do casamento, porque a gente falou, nossa, final de 2020, se eu não tiver mais emprego, eu tenho que ir embora, né? Então, começou a falar do casamento até pela questão de documentação, pra gente poder entrar com o processo de green card e eu ter um pouco mais de segurança, né? Claro, não foi por isso, mas isso a gente começou a pensar numa questão mais prática, assim. Sim. Então a gente começou a planejar de casar, a gente estava morando junto e tal, e a gente planejou para fevereiro de 2020, e aí um dia ele fez um pedido, assim, oficialmente no nosso prédio não tinha um rooftop, mas tinha um telhado, assim, que ele me levou lá, tinha uma vista bonita da cidade e ele me pediu. E a gente casou em fevereiro de 2020, nenhuma festa, nada, a gente só tava a família dele, a minha família não veio, até porque, assim, ia ser City Hall, aquela coisa, meia hora. Mais pra frente, em 2020, a gente faz uma coisa um pouco maior, aí minha família, meus amigos vêm e tal. A gente conseguiu tirar uma semana de férias ainda, voltamos, pandemia. E aí entramos na pandemia e ficamos até hoje, né? Mas foi isso, e nesse ano da pandemia a gente começou a pensar, tipo, será que a gente quer sair da cidade? Será que a gente vai aumentar a família? A gente aumentou a família, a gente adotou um cachorro e a gente decidiu sair de Nova York. E tu continuou no teu emprego? Continuei. No mesmo trabalho? Então, continuei. Final de 2020 eu apliquei para uma outra vaga e eu passei e mantive. Em janeiro desse ano eu comecei uma vaga nova na empresa, então consegui me manter. E aí vocês foram morar no subúrbio em 2020, então? Foi 2020. A gente resolveu comprar uma casa no subúrbio. Que foi um movimento que muita gente fez durante a pandemia, né? Tipo, pra quem não sabe, né? Teve
êxodo de Nova York e muita gente foi para New Jersey ou para Upstate, Long Island. Teve gente que foi embora do estado de Nova York. E aí eu tava falando com o Alessandro outro dia, antes da pandemia isso também acontecia. Muitas pessoas ficavam um tempo e depois iam pro subúrbio. E agora ela tá querendo fazer o contrário, né? Exatamente. A gente veio que é um movimento muito natural, né? De quem casa e pensa em ter filho e muda para o subúrbio, porque tem mais espaço, é mais barato morar no subúrbio, você consegue mais espaço, que é uma coisa que em Nova York é praticamente impossível ter espaço. Então, para mim, assim, super natural, vamos fazer isso. De novo, voltando naquela questão da desconstrução e reavaliar antigos princípios que você achava que era o que você queria, enfim. Depois de um mês que eu tava aqui, eu já tava assim... Um mês? Foi um mês? Não, um mês eu tava achando esquisito, porque eu falei, gente, não tô me sentindo em casa, tem alguma coisa estranha. Teve uma, lembra daquele furacão que teve no passado, Isaias, que aqui, foi em Porto Rico, super sério, mas aqui chegou como uma tempestade tropical, e não pegou muito Nova York, mas New Jersey pegou super sério. Fazia um mês que a gente estava morando na casa, caiu árvore, poste, a gente ficou sem luz 6 dias. Tivemos que comprar gerador. Foi assim, o bem-vindo ao subúrbio que a gente recebeu. Que é outra coisa que a gente, quando vê, né, filme, enfim, a pessoa fala, mora naquela casa no subúrbio, que a gente não pensa quando vem do Brasil, porque morar numa casa aqui, serviço aqui é muito caro. Você precisa primeiro ver se você não consegue resolver sozinho, e é por isso que tem essas lojas gigantes do Home Depot, que você pode comprar tudo que você quiser, é porque aqui todo mundo tem que fazer tudo sozinho, então, porque tudo é muito caro. Mas nem por isso, assim, mas eu comecei, enfim, a gente estava na pandemia, subúrbio você precisa ter carro para tudo, você precisa dirigir para fazer tudo. Assim, alguma coisa estava errada para mim, não estava acontecendo, e eu comecei a me dar conta que era isso, era o estilo de vida, assim, eu não estava me importando de ter espaço. Eu queria liberdade de sair, andar e pegar um café ou comprar uma pasta de dente. Eu queria ver gente, não é que eu queria encontrar, claro que eu queria encontrar porque era pandemia, eu não podia, mas eu queria ver movimento, ver vida. E aqui você não vê ninguém, assim, né? Você sai na rua, você vê uma pessoa quando eu tô andando com o meu cachorro, e tudo você pega carro. É totalmente diferente, é um estilo de vida totalmente diferente que muita gente ama e tá tudo certo. Mas eu comecei a me dar conta que essa caixinha, né, que seria um movimento normal de cresceu, adulto, casou, talvez tenha filho, vai pro subúrbio, não estava encaixando para mim. E aí a gente começou a conversar, tipo, e aí, né, o que a gente faz? E daí, acho que aquela, né, que a gente estava falando, a questão da finitude, de pensar que a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente conversou e é uma coisa que eu normalmente, sendo super planejada, e é tudo que eu faço, eu vou até o fim, e nananã, eu quebrei isso e falei, vamos embora, a gente está pagando o financiamento da casa, eu falei, vamos alugar a casa e vamos voltar para a cidade, né? A gente não tem nada amarrando a gente aqui, porque... né, o escritório da minha empresa é aqui, mas agora está todo mundo remoto, talvez volte mais ou menos híbrido, assim. O meu marido trabalha muito assim, cada dia em um lugar, porque ele filma, então ele cada dia está num lugar diferente. Então, assim, não tem nada amarrando a gente aqui, a não ser o compromisso de vamos morar no subúrbio e compramos uma casa. Sim. Compramos uma dívida, né, no caso, de 30 anos. E a gente decidiu voltar e estamos agora, nesse exato momento, colocando a nossa casa para alugar e procurando apartamento na cidade para voltar. Não, e é muito... Eu até quando eu tava conversando contigo, eu te falei isso, que é um pouco libertador escutar uma pessoa fazendo o caminho contrário. E, de novo, não tem nada de errado em querer ir pro subúrbio, querer essa vida, mas é aquela coisa do... entre aspas, surto coletivo, que tu vê todo mundo fazendo, e aí tu acha que é o caminho natural, que esse vai ser o teu caminho. E eu sempre me perguntei isso, porque eu vi as pessoas fazendo isso,
E eu, como eu venho de eu já te falei, né? Eu venho de uma cidade de 7 mil habitantes. Depois eu fui fazer faculdade de uma cidade de 100 mil habitantes. Então eu vivi a minha vida inteira, 27 anos, no interior. Então, assim, eu sei o que é viver na calmaria. Eu já tive essa dose na minha vida. Então, aí toda a vida que eu via esse movimento das pessoas ao meu redor, mas e se eu não quiser fazer isso? Se eu não quiser, mas não dá pra ficar aqui? Não dá pra viver aqui? Eu tenho que fazer isso? E aí foi muito interessante te ver fazendo esse movimento, porque realmente, tipo, tu não precisa ir fazer tudo o que todo mundo tá fazendo. Tu tem que realmente fazer aquilo que faz sentido pra ti. E se faz sentido pra ti, ir pro... E tem várias pessoas que eu conheço e estão super felizes, ou que se mudaram e tal, né? Mas acho que é bem importante realmente se perguntar o que importa, né? O que importa. Porque mesmo se tu vou morar perto, toda a vida que tu quiser vir, eu fico pensando em mim, né? Eu não vou mais ter os momentos espontâneos que eu gosto, né? Tipo, sei lá, decido do nada que eu quero ir num café, ou que eu quero sair pra jantar, mas não tinha reservado nada. E no subúrbio é outro estilo de vida, né? Então, eu acho que tem que realmente pesar aquilo que é importante pra ti. Não, com certeza. E para cada um vai ser uma coisa diferente, né? Assim como... Exato. Porque falam, quando você tem filho, o subúrbio é muito mais fácil. O meu marido cresceu em Nova York, em Manhattan, estudou a vida inteira. Criança que é feliz no subúrbio e tem criança que é feliz na cidade. Não tem o certo e errado, né? O que é certo para cada um. E eu acho que eu vim para cá muito com essa ideia coletiva de se você vai ter filhos, você precisa se mudar para um lugar maior, precisa de espaço. E eu pensei, ainda que a gente tiver, eu preciso estar num lugar que eu esteja bem, que eu esteja feliz. E aí eu adapto essa vida, né, a essa criança, se e quando ela vier, né? Independente de onde a gente estiver, seja num apartamento pequeno, numa casa grande, o importante é a gente estar bem, né? Cara, vamos viver o agora, porque fiz o plano, a gente comprou uma casa, que foi um movimento super importante e tal, é um compromisso, mas não quer dizer que eu tô presa aqui para sempre. E sabe o que eu acho legal dessa tua decisão, independente de ser time subúrbio ou time cidade, é a coragem de, tipo assim, porque às vezes as pessoas no primeiro obstáculo, tipo, mas agora eu já comprei a casa. Sim, agora porque tu comprou a casa, tu vai fincar a raiz ali, nunca mais vai sair dali. Então, tipo, claro que não é uma coisa fácil, né? Dá mais trabalho e tudo mais. Agora vocês vão ter que fazer todo o caminho reverso. Mas assim, até que se prove o contrário, a gente só vive uma vez, né? Essa vida aqui que a gente tem. Então, assim, o que adianta daí? Quem sabe tu ia ficar aí, né? Que saudade de morar na cidade, não sei o quê. E não quer dizer também que a tua vida na cidade vai ser perfeita. Mas eu sei o que é, né? Eu sei como tu sabe o que é e tu já sabe o que é, tá no subúrbio, tu testou. Não é pra ti, tá tudo bem, sabe? E talvez, sei lá, se no futuro tu mudar de ideia também, o que tem? Ninguém tá assinando um contrato vitalício, né? As pessoas podem mudar de ideia. Que bom que a gente pode mudar de ideia. Você perguntou aquela hora, né, da mudança de mindset. Eu acho que desde que eu me mudei para cá, mudar esse pensamento de definitivo para tudo, né, foi uma coisa vem acontecendo muito comigo, né, desde decidir me separar, porque eu podia ter falado, não, acabei de me casar, agora acabei de casar, preciso ficar casada, né, preciso ir até o fim com isso, ou decidi voltar para o Brasil quando eu me separei, tipo, me separei, preciso voltar para minha rede de apoio, ou isso, né, ter mudado para o subúrbio, comprei uma casa, agora eu preciso ficar aqui. Eu acho que essa vem sendo uma mudança muito grande em mim, de aceitar que esse plano aqui não deu certo, e vambora, fazendo o que está ao nosso alcance, vai dar mais trabalho, né? Separar dá trabalho, morar sozinha em Nova York dá trabalho, se mudar dá trabalho. É isso, né? A gente vive uma vez e vamos fazer o melhor que a gente pode para essa vida. Então, com as coisas que aconteceram, né, comigo, minha mãe ter falecido, o divórcio e tal, tudo fica muito mais claro para mim aquela questão de
felicidade não é uma consequência, né? É uma escolha de como que você lida com o que a vida joga em você. E eu fui muito privilegiada em muita coisa, assim, né? Você até brincou do relacionamento aqui, que foi super do nada, né? O único cara que eu saí foi realmente muita sorte. Minhas amigas que usam aquele aplicativo sempre falam, eu nunca saí com ninguém daquele aplicativo, é péssimo. Também aconteceu muita coisa e é isso, né? Como é que você lida, como é que você toca a vida, apesar de tudo, né? Bom, eu vou deixar o Instagram da Ale na descrição do podcast e do YouTube também, pra quem quiser mandar uma mensagem pra ela, falando o que achou. Quem tá assistindo pelo YouTube pode deixar um comentário aqui embaixo. E eu queria te agradecer mais uma vez por ter topado participar. Foi muito legal saber mais da tua história e ver tudo que tu passou. Acho que toda a história é única. E espero que as pessoas também possam ter tirado alguma lição, algum aprendizado, alguma inspiração para seguir atrás daquilo que elas acham que é melhor para elas. Isso mesmo. Não, obrigada a você pelo convite. Super feliz de dividir a minha história com você. E também espero que todo mundo tenha gostado. E vamos ser felizes, né? Gente, então é isso. Vocês já sabem. Mandem mensagens falando o que vocês acharam. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!